Nos bastidores do agronegócio, tem uma empresa que anda crescendo não só no campo. Recentemente, anunciou um plano bilionário de investimentos, mudança no alto escalão da companhia e também apostas que andam chamando a atenção do mercado. Hoje vamos falar com uma das figuras mais importantes da transformação da companhia. Ele ajudou a empresa a nascer, ajudou na expansão e também assume um novo papel a partir de agora. No Money Minds de hoje, vamos conversar sobre inovação, agronegócio e tudo o que você precisa ficar sabendo sobre os rumos aqui no Brasil. Solta a vinheta! Olá, investidor! Olá, investidora! Começando agora o Money Minds, desvendando as grandes mentes do mercado. Hoje, para falar com o Executive Chairman da 3tentos, Luiz Osório Dumoncel. Obrigada pela participação, fundador e agora assumindo esse novo papel dentro da companhia. Obrigada pela participação e por conversar com a gente hoje para falar um pouquinho mais da companhia. Claro, aqui passando essas informações para os investidores e todo mundo que se interessa pelo agronegócio. Olá, Paula. Olá, Pasquale. Muito obrigado pela oportunidade. Vai ser um prazer compartilhar informações com vocês. Maravilha! E já introduzimos aqui Pasquale Augusto, repórter do AgroTimes. Obrigada mais uma vez. Pasquale, vamos falar um pouquinho, na verdade, bastante coisa para a gente comentar, né? Obrigado, Paula. Sempre um prazer participar do Money Minds, conversar com o Luiz e espero contribuir um pouquinho aqui no bate-papo. Com certeza, e aí trazendo, claro, essas informações mais específicas do agronegócio. Mas, Luiz, para a gente começar essa nossa conversa hoje aqui, houve uma mudança ali no alto escalão da companhia. Você de CEO assumiu agora como presidente executivo do Conselho de Administração. Seu irmão agora mudando ali, também assumindo agora a CEO. Você pode contar um pouquinho mais dessas mudanças? O que aconteceu e o que está mudando na companhia para essa transformação a partir de agora? Claro. Nós, esse ano, Paula, a 3tentos está completando 30 anos de atividade. Então, foi dia 4 de fevereiro de 1995, quando a gente originou a primeira carga de milho. E naquela época nós éramos 9 pessoas. O João Marcelo, meu irmão, eu e mais 7 funcionários. E fomos crescendo. Hoje a companhia já atingiu um tamanho bem maior, até que chegarmos em 2020, 2021, quando, através de um sindicato de bancos, com a liderança do BTG, nós chegamos e fizemos o nosso plano do IPO. A empresa fez o seu IPO em julho de 2021 e, obviamente, que para esse IPO a gente tinha todo o plano montado, né, de dar um plano de expansão das unidades e um plano de a construção de uma indústria no Mato Grosso, na BR-163. Com isso, nós fizemos os primeiros 4 anos, que é o tempo depois do IPO, com a organização onde eu fiquei no papel de CEO, o João Marcelo como COO, e nós tínhamos outros 9 diretores, né, diretores executivos que nos apoiaram e nos apoiam até hoje em diferentes áreas, como insumos, commodities, marketing, etc. E aí, respondendo diretamente o porquê nós fizemos essa mudança agora, para nós muda muito pouco na 3tentos internamente. Obviamente que para, assim, representando ou desempenhando os papéis para fora da companhia, o João Marcelo está como CEO e eu assumi a posição de Executive Chairman. Para que nós tenhamos uma dedicação agora já com o plano de do IPO concluído em dezembro de 2023, um novo plano de negócios, um novo plano de expansão divulgado em janeiro de 24, nós temos muitas decisões, muitos trabalhos estratégicos para continuar esse crescimento da 3tentos. Então, dessa forma, nós programamos de eu ficar que eu devesse ficar esses primeiros 4 anos que já passaram como CEO e agora assumindo esse papel de chairman, onde a gente vai estar focando muito com o conselho. Nós fizemos todo um diagnóstico junto com os conselheiros, tudo que a gente pode e vai melhorar nessa parte de estratégia, focando muito em governança, focando muito na parte de fortalecimento da nossa cultura. A 3tentos tem uma história muito
próxima do produtor, vocês sabem disso, o quanto nós somos identificados, o quanto nós temos essa intimidade com o cliente. E é isso que nós não queremos nunca perder. Então, por isso eu fiquei continuo na área executiva, na frente financeira, junto com o Cristiano, que é o CFO. Então, nós trabalhamos juntos, ele se reporta para mim, assim como a Miziara, que é a nossa CHRO, e que também se reporta para mim. Então, pessoas e toda essa parte do financeiro está comigo, e o João Marcelo, enfim, com todas as demais áreas de organização. Mas nós trabalhamos muito juntos, a gente não se vê separado, né? Até porque as nossas salas, assim, os escritórios, sempre tem uma porta que conectam as duas salas, muitas vezes essa porta aberta, a gente falando e decidindo e tomando as melhores decisões para a companhia, com a opinião dos dois fundadores, assim, juntamente com o nosso pai, mas ele já saiu da operação há algum tempo. Agora, a 3tentos atua em várias frentes, né, Luiz? Como é que vocês fazem, né? Você acabou de falar aí um pouquinho sobre essa, vamos dizer, essa integração que tem ali entre você, João Marcelo, enfim, os outros diretores ali atuando até de porta aberta. Mas como é que fica na prática, vamos dizer assim, como é que vocês organizam para integrar essas diferentes áreas mesmo da 3tentos? Sim, é um grande desafio para a 3tentos, assim, e obviamente é uma barreira de entrada, talvez, para algum concorrente ou outro player do mercado, porque criar esse ecossistema, ele foi criado ao longo dos anos de forma muito natural, né? Nós começamos em 95 com sementes e originação de grãos, soja, milho e trigo, e obviamente produzindo essa semente, fazendo a colocação, todo um foco em melhoramento genético, todo um foco a partir de 96 em biotecnologia, né, trazendo os produtos novos, indo aos Estados Unidos, indo em pesquisa. Quando o Brasil fez a sua lei de proteção de cultivares, enfim, o royalty passou, a pesquisa começou a ser valorizada no Brasil, deixou de ser só uma pesquisa pública e passou a ser um investimento privado de várias companhias de renome mundial investindo no Brasil, e nós temos um banco de germoplasma aqui no Brasil muito rico, né? E hoje, com algumas inserções que vieram de fora, o Brasil está sem dúvida nenhuma numa posição, eu não diria vantajosa, mas no mínimo de igual para igual, com os Estados Unidos, que já vinha bem à frente, com a Europa, mas daí já num clima temperado, e Argentina. E o Brasil, nesse clima tropical, a Embrapa fez um trabalho magnífico até 95, 2000, e depois, obviamente, ela passou a concorrer com essa pesquisa privada e a pesquisa pública. E a pesquisa privada evoluiu muito, né? Então, a 3tentos começou lá atrás dessa forma. No outro ano, em 96, Paula, nós começamos a revender fertilizantes e defensivos agrícolas, ou proteção de cultivos. E assim nós fomos até 2013. Em 2013 a gente startou a primeira planta de crush de soja, produzindo farelo, óleo e casca. E já em 2014 a usina de biodiesel. E daí não parou mais de nós crescermos, oferecendo soluções para o produtor rural, uma solução com os insumos, mas não apenas comercializando esse insumo, né? Comercializando esse insumo já linkando com todo o desenvolvimento da cultura, o manejo das lavouras, apoiando tecnicamente, a originação desse grão e apoiando no trading, né? Sempre fazendo marcação, definindo lotes, definindo preço, ajudando o produtor a fazer o seu hedge, que o produtor brasileiro não vai fazer hedge em Chicago. Até pode, mas ele é uma gestão que vai complicar a atividade dele. Então, a 3tentos faz um hedge através de barter, faz um hedge através de fixação de preço conforme o movimento e a perspectiva da lavoura. Então, isso trouxe para a 3tentos um ecossistema, que vai desde o nosso contato com as empresas de pesquisa, sabendo o que vem para o futuro, até um navio que chega na Europa ou chega na Ásia, né? E esse produtor ele está embarcado em todos os momentos e nós sabemos da importância dele. Então esse ecossistema é que traz para a 3tentos esse diferencial, mas ele é desafiador inclusive para nós replicar isso.
E aí, nessa mudança, que já estava programada, como eu falei, assim, do João Marcelo indo para CEO, eu estando como Executive Chairman, o Luiz Augusto, que é o meu filho mais velho, que já passou em todas as áreas da empresa, está entrando como COO, né? Então, nós estamos buscando trabalhar cada vez com um foco maior e melhor, que a gente não perca a cultura. Nós não vamos perder a nossa simplicidade. O que é a 300 é uma empresa que trabalha, é trabalhadora, mas que tem uma intimidade com o cliente muito grande. Luiz, você citou o plano de investimentos, 2 bilhões até 2030. Eu queria te perguntar, qual empresa sai depois desse ciclo? Ela sai uma empresa ainda mais forte, né? Porque o nosso ciclo completo ele é com a soja, onde a gente produz a semente, conduz a lavoura, faz o trading de grãos e boa parte, 80% do grão originário de soja da 300 vai para a industrialização. E aí a gente produz farelo, óleo, casca e biodiesel. No milho nós fizemos a mesma coisa até hoje, há 30 anos, só que no trading de grãos a gente para o mercado doméstico e mercado internacional. Pasquale, e aí o que nós vamos fazer? Entendendo que nós estamos em frente a uma situação desafiadora no mundo, que é a segurança alimentar, que é a segurança energética e que é, obviamente, essa mudança ou essa transição climática. E para isso a gente precisa trabalhar. E nós no Brasil, com esse clima temperado, com esse solo, com a vocação do agricultor brasileiro, que para mim esse é o ponto mais importante de todos, né? Nós temos um país com 6 milhões de fazendas que os proprietários têm vocação para produzir agropecuária. Uma vocação que o subsídio é praticamente zero. E o produtor rural faz isso bem feito. Faz de forma tecnificada. Tem muito para crescermos, claro que tem, sempre tem. Mas ele faz isso com muita excelência. Ele tem uma excelência no trabalho. Então nós estamos continuando com o milho, chegando para atender esse mercado de biocombustíveis, para atender um mercado de ração animal. Porque por que a 300 foi para o nordeste do Mato Grosso, no Vale do Araguaia, botar uma indústria em Porto Alegre do Norte, um município que tem 12 mil habitantes, metade dele mora na área rural, né, e outra metade na cidade. Por que a 300 foi ali? Porque ali passa a BR-158. A 300 está localizada na BR-153 com crush de soja. Está se localizando na BR-158 com processamento de milho. Numa nós fizemos biodiesel, na outra a gente faz etanol. Aqui a gente tem farelo de soja, aqui nós temos DDG. Por que no Nordeste de Mato Grosso? Porque ali, com o sul do Pará, é o maior rebanho bovino, a concentração do rebanho bovino do Brasil, que é o maior rebanho comercial do mundo de gado. São 220 milhões de cabeças. O maior rebanho do mundo é o indiano, mas ele é sagrado. Então, e a gente respeita, obviamente. Mas o Brasil precisa evoluir muito na produtividade, Paula, da nossa pecuária. Já viemos evoluindo, é um caminho que temos que reconhecer, mas quando a gente se compara com os Estados Unidos, por exemplo, eles têm 94 milhões de cabeça e o Brasil com 220 produz a mesma coisa por ano que eles. Sendo que eles têm a metade. Então nós temos que crescer, precisamos crescer. E é isso que a 300 está oferecendo. Essa produção de proteína vegetal, para que daqui ela possa ir para uma produção de proteína animal. E esse problema da produtividade no gado, ele tá envolvido a alimentação mesmo? Sim, nós temos hoje, o Brasil tem 64% da sua área total, que são 851 milhões de hectares, nós temos 64% dessa área preservada com vegetação nativa. Nós temos 14% utilizado para agricultura. Nós temos 19% que são pastagens. Aqui nessas pastagens, muitas degradadas. Então imagina, é uma cabeça de gado, meia cabeça de gado por hectare.
É uma produção muito, e aí com esse boi vai ser abatido com 4 anos, com 5 anos, com um rendimento muito ruim e uma qualidade também que não atende mais a demanda hoje, né? Eu volto a frisar que, até me desculpem os pecuaristas maravilhosos que o Brasil tem, mas nós temos muito espaço para crescer mesmo, já considerando que o Brasil tem uma atuação em genética, um melhoramento muito bom também. E é isso que nós deveremos colocar numa escala maior, para que a gente realmente consiga fazer isso. Mas isso acontecerá quando nós recuperarmos as pastagens que devem ser recuperadas, utilizarmos essa área de pastagens degradadas, talvez uma grande parte delas para reflorestamento e produção de biomassa, e uma parte que for mais adequada talvez para a agricultura. Mas o Brasil produzindo 170 milhões de toneladas de soja, produzindo 130, 135 milhões de toneladas de milho. Nós não podemos admitir que a gente tenha a metade da produtividade dos Estados Unidos. Nós precisamos evoluir nessa questão. E é por isso que a 300 tem como, eu diria, característica, nós estamos industrializando o interior ou interiorizando as indústrias. Porque é lá que a gente está, é na BR-163, é na BR-158, é na BR-275 no Rio Grande do Sul, é na 323 também no Rio Grande do Sul. São 4 indústrias, 3 de soja e 1 de milho, né? E a gente está focado. E essa empresa, depois de 2030, depois desse investimento, antes de 2030, mas depois desse investimento de 2 bi, ela continuará focada na segurança alimentar, focada na segurança energética e nessa transição. Sabemos que o clima não é uma decisão nossa do Brasil. Bem, vamos fazer tudo bem feito, o Brasil tem 47% da sua matriz energética limpa e tal e tal. Aqui o clima não vai mudar. Não, o clima é uma decisão de planeta, ou para o planeta. Não é uma decisão isolada. Bem, o Japão está fazendo tudo certinho e tal, o clima no Japão não vai. Não é por região, né? Não é por região. Um trabalho conjunto do mundo todo, né? E às vezes é isso mesmo, às vezes a gente vê bastante essa diferença, né, em relação às mudanças climáticas mesmo, né? O Brasil, de repente, também aí, né, tomando frente da transição energética, alguns outros países, mas por outro lado também a gente tem alguns retrocessos por outro lado, né, Luiz? Agora eu queria focar um pouquinho mais nesses desafios, falando um pouquinho sobre a questão da armazenagem, né? Recentemente a gente falou com o CFO da Kepler Weber, e justamente, né, desses desafios em relação à armazenagem. Eu queria entender um pouquinho como é que a 3tentos olha para esses desafios, né? De que forma vocês atuam, de repente, para mitigar esse desafio aqui no Brasil, né? Um país continental, né? Sim. É um excelente ponto, e que bom que vocês já conversaram com o Bernardo. Seguidamente a gente conversa também sobre isso. Nós temos um déficit de armazenagem sim no Brasil. A Kepler Weber faz um trabalho magnífico, já com um legado para esse país, e nós temos a consciência que todo esse problema logístico que a gente tanto debate, né, nós falamos tanto assim nos portos, nas estradas, nas ferrovias, nas hidrovias, e aí a gente para por aí e não fala lá da moega, do elevador que leva para o silo, do secador ou da pré-limpeza. A logística começa no armazém. Se nós tivermos espaço para armazenar uma safra, ou armazenar durante a safra, ter o período para fazer a movimentação desses grãos, chegando nos portos, ou chegando nas indústrias, e depois das indústrias para o consumidor, seja ele doméstico ou externo, nós estamos atuando na raiz do problema logístico. Por que o basis derrete, né, na hora da safra, de uma grande safra principalmente, né? É porque nós não temos, a oferta-demanda ela é muito apertada. Para movimentar durante as coletadeiras no campo, colhendo, os caminhões que não chegam, e muitas vezes as unidades recebedoras de grãos sem capacidade de receber esse grão no momento correto.
E é um momento de aflição para qualquer produtor rural. Para todos nós, um momento que colhe, que tu tá com a lavoura pronta, boa, né? Tu olha para o céu, pode chover, e tu não pode conseguir colher porque não tem onde colocar. Isso é realmente, assim, preocupante. Então, estamos fazendo, 300 tem uma atuação hoje, são 70 unidades, né? Elas trabalham com insumos, grãos, e todas elas focadas de alguma forma na logística para levar esse produto para as indústrias, que a indústria está consumindo diariamente, então é 24/7. Isso já traz um alívio para toda a cadeia, desde o campo, desde a lavoura, traz um alívio porque já está sendo consumido, e daí para frente já sai óleo, já sai biodiesel, já sai farelo, enfim, para os portos. Temos que crescer, precisamos crescer em todas as frentes, começando por essa armazenagem no produtor, aquele que tem escala para isso, obviamente, e nas empresas cooperativas e empresas como a 300, que vão ficando cada vez mais próximas do produtor rural. Que ele consiga, com seu caminhão ou contratando um frete barato, ele consiga descarregar esse grão imediatamente após a colheita. Então é com esse foco que a gente trabalha no dia a dia, na questão da logística. Luiz, como que essa joint venture com a Caramuru é uma alternativa para ajudar nessa questão da logística também, né, no Arco Norte? Assim, quando eu falei das duas, ali, o principal eixo do agronegócio brasileiro é a BR-163. Né? Então é o nosso meio oeste. Né? Então o Mato Grosso esse ano produz mais de 50 milhões de toneladas de soja, né? Produziu, melhor dizendo, a gente está fechando os números. Então é sem dúvida o maior estado produtor de soja do mundo, né? E ali passa a BR-163. E que nos leva até Miritituba, é onde a 300 está com uma empresa, na qual nós somos sócios da Caramuru, né, 50-50, e a gente está na fase de terraplanagem desse terreno. A gente tem uma expectativa que em meados de 2026 a gente já possa iniciar uma operação ainda pequena, mas já na expansão, do carregamento de barcaças, aproveitando ali o rio Tapajós, e nós conseguirmos chegar até Barcarena, enfim, chegar em outros portos e dali nós embarcarmos para a Europa, para a Ásia, enfim, o farelo, o soja, o milho. Né? A gente tem uma expectativa muito boa. É uma forma da 300 continuar investindo em logística, então a armazenagem é um deles, nós temos, assim, poucos caminhões, mas fizemos um trabalho assim em distâncias curtas com caminhões 300 apoiando os produtores, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Mato Grosso, e agora a 300 está botando um pezinho no porto. Além de nós termos parcerias importantes com hidrovias, com o T39 em Santos, enfim, nós temos espaços reservados nos portos e a gente atua muito na exportação. Utilizamos para a rota do Arco Sul de rodoviário até Rondonópolis e ferroviário Rondonópolis-Santos. Utilizamos a rota rodoviária ali da nossa fábrica em Vera, na 163 até Miritituba, e dali o hidroviário até os portos do norte. E esses portos do norte, assim, a grosso modo, Paulo, eles economizam em torno de 2.500 quilômetros marítimos, se nós formos comparar Rio Grande do Sul. Então veja como a gente está em relação à Europa, né? Então como nós estamos economizando e otimizando isso. Né? Para isso, obviamente, a gente precisa continuar investindo em infraestrutura e desenvolvendo todos os modais. Eu não vejo, e acho que não, também, assim como não vejo em combustíveis ou biocombustíveis, eu não vejo uma solução mágica para a energia. Eu vejo uma matriz cada vez mais variada no Brasil, e isso vai nos levar a ser cada vez mais fortes na energia. E na questão da logística, eu também não vejo um modal que vá solucionar. Não, nós temos que fazer esse intermodal, né, ou esse intermodais, e desenvolver os modais. Porque nós temos rios, nós temos ferrovias ou condições de ir ampliando a nossa malha ferroviária. E nós temos condições de aliviar as rodovias
para que a gente tenha um melhor desempenho. Luiz, sobre a planta de etanol de milho, quanto que vocês esperam gerar de valor nessa operação? A gente vai, assim, primeiro eu vou começar a resposta, Pasquale. Nós sabemos que a gente vai gerar valor para o produtor rural, né? Talvez o primeiro impacto vai ser com ele. Nós vamos gerar valor, estamos gerando valor para a sociedade do Vale do Araguaia, no âmbito social. Semana passada, quinta-feira da semana passada, teve a formatura no Senai de 25 operadores de processamento de milho, de planta de etanol, lá em Porto Alegre do Norte. O Senai já botou, na realidade, uma escola lá, onde a gente está formando pessoas de lá, contratando pessoas da região. Óbvio que nós trouxemos algumas pessoas que já tinham experiências de outras plantas para ajudar a fazer esse movimento. E esse maior valor, ele vai ser recebido pelo produtor rural, porque ele vai ter condições de comercializar o seu milho, de comercializar o seu sorgo, né, muito próximo da sua lavoura, e nós já agregando valor ali. E para 300 é um negócio importante, são 2.800 toneladas de milho por dia, né, que nós estamos fazendo, dos quais etanol e DDG são os principais produtos, um pouquinho de óleo de milho também, e a gente espera ter um retorno bem breve. A gente tem comentado, assim, talvez em 3 ou 4 anos. E Luiz, você comentou um pouquinho na resposta anterior a essa aí sobre continuar investindo em infraestrutura, né? Queria falar um pouquinho, até já pegando esse gancho do plano de investimentos, o que chama mais a atenção de vocês em relação a novas aquisições? A 300 tem uma característica, Paula, de ser uma empresa de crescimento orgânico. Claro, nós já compramos algumas unidades, mas assim, de outras empresas, mas a gente, não que seja preferência, mas a gente, assim, se dá bem na execução. Comprar um terreno, fazer a terraplanagem, fazer um projeto e executar, né? E isso estamos fazendo com o porto lá em Miritituba, isso estamos fazendo agora com a planta sendo construída lá em Porto Alegre do Norte, e assim foi durante esses 30 anos. Nós temos hoje todo um mapeamento do Brasil, propriedade a propriedade, e aonde estão nos estados as maiores regiões produtoras. E em cada estado, aonde, assim, o trabalho da 300 vai ser melhor percebido pelo produtor rural. Esse é o nosso foco inicial. Obviamente que daí desenrola ou desencadeia uma série de trabalhos. E a 300 busca e buscará sempre essa interligação. Um trabalho que é de insumos, de grãos e de indústria. De uma forma ou outra, nós estaremos indo com o nosso ecossistema, né? Hoje com soja e milho, mas também originamos trigo no Rio Grande do Sul, e temos um braço financeiro, que é a Atentos Cap, que é a nossa financeira, que atua para... Nós temos como objetivo elevar a cultura financeira do produtor, sabe? E isso não é para competir com o setor financeiro, com bancos, é para nós realmente compor essa solução e trazer talvez para o setor bancário uma maior proximidade do campo. Assim, onde o mercado de capitais no Brasil, eu acredito muito nisso, eu sou um defensor, eu acho que vocês sabem disso, de quanto eu sonho assim de uma Faria Lima próxima do campo e um campo próximo da Faria Lima, para nós explorarmos muito mais, no sentido de exploração positiva, do uso da terra, do cuidado com a terra, porque se nós falarmos nos pontos que eu comentei anteriormente, segurança alimentar, segurança energética e transição climática ou mudanças climáticas, a agricultura está no centro disso. Então, aqui, redução de emissão de CO2, né, o próprio comércio de carbono, CBIOS aqui no Brasil, na B3,
A gente não dá tanto valor, o brasileiro, mas nós temos o maior programa de descarbonização do planeta, que é o RenovaBio. Comercializado na B3 aqui do lado todos os dias. E onde as empresas distribuidoras de combustíveis, enfim, essas empresas precisam ter a sua cota, a sua compra, né? E qualquer um de nós vai ali, compra e faz o trading com o CBio. Né? E a 300, hoje nós temos no total mais de 25 mil produtores rurais cadastrados na empresa, trabalhando conosco, dos quais em torno de 14 mil são produtores que estão cadastrados dentro do RenovaBio. E para isso eles precisam ter zero de supressão vegetal. Os rios, os lagos, todos têm matas ciliares, no mínimo, e ele tem 20% de preservação da sua área. Então, nós precisamos espalhar mais essa boa notícia que o Brasil tem. E é o que vocês também fazem aqui, né, no Money Minds. A gente pensando no etanol de milho, que a gente comentou, biometano, biodiesel, SAF, como que vocês olham para esses, vocês estão se posicionando com esses mercados emergentes, né? Sim, eu volto a falar assim nessa grande matriz energética. Então nós vemos espaço para o biodiesel, que está aí. Hoje nós temos um mandato de mistura de 14%. Nós temos uma lei do combustível do futuro que permite ir até 25%. Né? Temos um programa que ele vai chegar até 2030 a 20%. Nós temos o etanol que está em 27, que vai chegar a 30, talvez uma expectativa que ainda esse ano, mas que na lei do combustível futuro possa chegar a 35, do anidro na gasolina, e o hidratado sempre que der conta, e hoje está dando conta. E quanto mais nós formos desenvolvendo essa indústria no interior do Brasil, mais fácil e talvez mais barato para esse etanol da cana ser distribuído aqui nos grandes centros consumidores e o etanol no interior, o etanol do milho, seja usado lá. Então, essa composição, Pasquale, ela é altamente benéfica. E o SAF, por exemplo, ele vai ter que ter as suas rotas. Né? Então, nós precisaremos talvez desse óleo de soja ainda mais, quase que um óleo refinado para que ele tenha qualidade que possa ser uma rota de produção de SAF, assim como o próprio etanol, e o HVO é outra alternativa que nós temos. Eu vejo ele mais no leste do Brasil, eu não o vejo no interior do Brasil, até pela dificuldade, nós não temos assim tubulações, nós não temos condições de colocar isso nos grandes centros consumidores. E ainda hoje seria no Brasil ainda proibitivo o custo dele, né? Mas é uma alternativa sim, mas eu não vejo nenhum negócio matando o outro, eu vejo um negócio complementando o outro, principalmente pelo nosso país com característica continental, sem falar das enormes oportunidades que nós temos de exportação. Porque vamos pensar no SAF, Paula. Não pode ser um SAF para o Brasil, né? Porque o SAF, se a gente pensar bem, ele não adianta nós termos SAF só no Brasil, ou ter SAF nos Estados Unidos, ou HVO nos Estados Unidos, que já tem uma condição de distribuição muito melhor do que a nossa, obviamente, de vários anos, mas nós precisamos dessa decisão, desse percentual, dessa mudança na utilização de um combustível mundial. Uhum. Os aviões vão e vêm de todos os lugares. Então, a oportunidade que o Brasil tem de exportar muita matéria-prima para que ou até combustível preparado, pronto. Então, a gente não sabe ainda como vai ser. Só nós sabemos que nós temos condições de produzir. Acho que a questão dos biocombustíveis é que tem uma demanda muito forte, mas a oferta ainda mundialmente é pequena, né? Para atender tudo isso. Sim. Então a gente tem, no mundo, um problema de oferta, né? Nessa questão dos biocombustíveis, porque demanda tem, né? Sim. Luiz, no Agrofórum você mencionou, e você já mencionou um pouquinho aqui sobre a questão das carnes, como os Estados Unidos têm uma produtividade maior. Eu queria te perguntar, o que a gente precisa aprender, então, além das carnes, você comentou também no biocombustível, o que eles fazem de diferente que a gente ainda não faz?
como que a gente pode mudar isso? A utilização do milho acho que ele atende assim as duas partes da pergunta. Os Estados Unidos produzem 380 milhões de toneladas de milho, ou próximo a 400, e utilizam 130 milhões de toneladas para a produção de etanol e DDG. E esse DDG vai para a bovinocultura. O Brasil, isso se não me engano, dá em torno de 35%, alguma coisa assim, ou entre 35% e 40%. O Brasil produz 130 milhões de toneladas de milho esse ano e vai utilizar 18, 20 milhões. Então nós temos um caminho para desenvolver. Mas isso não é da noite para o dia, é uma construção, é uma decisão, né? A gente vê muitos projetos de plantas para serem construídas, algumas, como a própria 300, sendo construídas. Nós já observamos companhias assim que investindo muito na produção do biocombustível, do etanol, na produção do DDG. Nós estamos identificando essa disposição do pecuarista em seguir investindo em genética, em melhoramento genético e seguir investindo em nutrição. E aí, obviamente, isso nos leva para uma criação mais intensiva, né, com melhor qualidade nutritiva, consequentemente com um produto muito melhor. Ou seja, uma carne muito de melhor qualidade. Com certeza. Agora, Luiz, já que a gente está falando de Estados Unidos, um tema sensível, mas que está no nosso dia a dia e não posso deixar de perguntar. Claro. Né, em relação às tarifas mesmo ali que a gente tem acompanhado, né, ali de Donald Trump em relação aos outros países. Como é que a 300 vocês estão olhando para esse tema um pouco mais sensível, né? Porque a gente chega a comentar aqui com vários analistas no Money Times de que o Brasil poderia ser beneficiado, né? Ele, na verdade, sairia ganhando nas relações comerciais com os outros países. Como é que vocês estão monitorando, acompanhando esse tema? A gente sempre monitora de muito perto todas as questões. Não é uma brincadeira, mas existem as guerras, né? As guerras de fato e as guerras comerciais, tarifárias, sanitárias, enfim, todas as peças que os países podem mexer. Eu espero o bom senso dos governantes, né, para que as peças sejam mexidas ou sejam colocadas da melhor maneira possível para que a gente consiga ter uma segurança alimentar no mundo, ter uma segurança energética e continue atuando nessa mudança climática. Especificamente da situação Estados Unidos-China, onde tem vamos dizer assim, essa taxação maior, ou esse interesse numa taxação maior, por enquanto é um vai e volta, ficou em 30, mas já foi 145, dizem que acima de 30 tu para de conversar, né? Então pode ser 500, que faz a mesma coisa, não faria muita diferença ali, né? Não varia ali porque encerrou a negociação. Nós não sentimos ainda diretamente. O que nós percebemos assim, ficamos muito otimistas, foi quando há 2 semanas atrás eu disse que teria sido a melhor notícia que a gente tinha recebido na semana, quando a China autorizou a importação de DDG do Brasil, né? Essa é uma boa notícia para o Brasil. Essa é uma boa notícia. Nós temos muita utilização desse DDG dentro do país, sim, mas essa produção e nós conseguindo colocar no mercado asiático, na China, né, o nosso produto brasileiro, isso nos dá uma vantagem competitiva importante, né? Para a soja nem se fala, né, o quanto isso pode ser positivo. E aí outros produtos como milho, como trigo, a própria China ela consegue produzir ou se abastecer de mercados com uma logística mais favorável a eles. Eu vejo o Brasil se posicionando corretamente, né, nessa guerra. Não é nossa, ela não é nossa, né? Nós temos sim alguns impactos assim na siderurgia, teve alguns impactos ali, mas
possíveis de superá-los, né, no Brasil. E na agricultura, por enquanto, eu concordo contigo e talvez com os analistas que tu tenhas conversado, Paula, se tiver impacto é positivo. Vai estimular, então, a nossa exportação. Vai estimular o maior relacionamento ainda mais estreito com China, ainda mais estreito com a União Europeia, né, e os demais países ali do Sudeste Asiático, Indonésia, Vietnã, eles são grandes importadores hoje do Brasil, né? A Indonésia, em país, a 300 no ano passado, exportou para 27 países, né? Farelo, milho, soja e um pouco de trigo. E a Indonésia, em farelo de soja, é o nosso maior comprador em país. Em bloco, obviamente, que a União Europeia é a maior ainda, mas em país é a Indonésia. Então, para a gente ver, e ali nós temos 1 bilhão de pessoas que se somam a esses países. Na Europa, nós temos 600 milhões de pessoas, com uma dieta lá em cima. Então, são países desenvolvidos ou regiões desenvolvidas, né, com regiões em desenvolvimento e outras subdesenvolvidas. Então, além de um aumento da população, nós vamos chegar em 2050, segundo a ONU, em quase 10 bilhões de pessoas, 9,7. Mas não é só essa situação assim que nos traz preocupação. Uma preocupação positiva de atuar é que a população vai comer melhor, vai comer mais proteína, vai estar melhor nutrida, e para isso a gente tem desafios muito grandes de produção. E até lá a gente espera ser o maior produtor de carne em produtividade também, né? E até lá a gente vai estar nessa busca aí, Pasquale, sem dúvida. A gente viu outra notícia positiva no ano passado, o avanço do combustível do futuro, né? Sim. Eu queria te perguntar o que ainda preocupa e que ainda não foi atacado ali no projeto. Acho que o projeto de lei, assim, ele é muito bom, ele foi construído com assim, serenidade. Eu vi uma interlocução com a cadeia, não foi nada feito a partir de Brasília, ele saiu da base, né? Nós temos um caminho junto com as distribuidoras de seguir buscando mais e melhor qualidade dos biocombustíveis, todos eles, mas também as distribuidoras, a gente falando em melhoria dos tanques, dos transportes, que o nosso biodiesel, por exemplo, da 300, ele sai laudado de dentro ele sai pronto na qualidade perfeita ou exigida no momento. Essa barra vai continuar subindo, com certeza, e nós temos que nos preparar para isso. E aí eu vejo como um grande impulsionador para o Brasil, para a produção de biocombustíveis e para, consequentemente, produção de mais e mais alimentos. Claro que a cadeia toda precisa ir junto, né? Então, quando em Confresa, Paulo, é um município que fica a 20 quilômetros de Porto Alegre do Norte, tem 40 mil habitantes. Ali tem JBS. Né, nós tem um confinamento com 2.000 cabeças. E o DDG a 20 quilômetros. Então, quantos outros players vão estar se movimentando para ir preenchendo esses gaps? Vamos dizer assim, e levando essa industrialização para o meio oeste brasileiro, por exemplo. Né? Santa Catarina, com tudo que produz o Rio Grande do Sul, Paraná, de farelo, de milho. Olha o desenvolvimento da suinocultura, da avicultura, em Santa Catarina, né, que é um estado pequeno em extensão territorial, mas com uma qualidade de vida excelente, porque gera emprego. Né? Então, isso que nós estamos levando para o centro-oeste brasileiro, para o nordeste brasileiro e até para o norte, assim, traz muita esperança. Pelo menos é o meu ponto de vista. E apesar da alta de quase 10% para a ação, né, nesse ano de 2025, a gente viu uma queda de 13%, né, quando teve a notícia do freio no B15, né, que agora está ainda em 14%. Eu queria te perguntar como vocês viram essa reação do mercado e essa decisão do Estado pensando nesse ano de COP na Amazônia.
Sim. A decisão ela aconteceu em fevereiro, então era em março, era para nós termos aí, assim, o acréscimo de mais um ponto percentual no mandato, mas dentro da lei existe essa prerrogativa, né, de em momentos o governo poder reduzir, o mínimo é 13, né, que ele pode reduzir até 13, e de 13 para menos as agências não têm controle e nem o conselho, né, o CNPE não tem controle para fazer isso. Mas ali, num final de entre safra, vamos pensar, o Rio Grande do Sul, o Mato Grosso, a safra de verão é colhida de janeiro até abril. Nós estávamos em fevereiro, ou seja, no final da entre safra. Obviamente que os preços, o basis no Brasil estava muito elevado, muito fortalecido, né? E o óleo de soja também mundialmente valorizado, naquele momento poderia ser usado, não vou dizer como desculpa, mas poderia ser usado que o óleo de soja estava ajudando na inflação, no aumento da inflação. Mas eram muitos outros fatores. Agora, a não entrada de 1% de biodiesel não mexeu o ponteiro, né? Não fez a inflação baixar por isso, né? Mas a gente aceita, respeita, né, as decisões, até porque são prerrogativas estabelecidas para serem tomadas. Mas o crescimento da demanda orgânica, ele é algo de 3% ao ano, às vezes mais, né? Tem anos que é menos, mas nós continuamos crescendo a demanda, o país continua se desenvolvendo, demandando mais e mais energia. Consequentemente, mais e mais óleo diesel, o diesel A, consequentemente o diesel B, que é o diesel com biodiesel, ele aumenta também. Nós não sentimos nenhuma redução na demanda em relação a fevereiro, estamos mantendo até um certo acréscimo nessa demanda. Sabemos que o B15 vem, o B16, quando a gente não tem a expectativa. A COP30 pode ser um bom momento, né? Até porque assim, já teremos a safra, a gente sabe que foi uma safra de verão cheia, né? Recorde de milho, recorde de soja. Nós nunca tínhamos colhido 170 milhões de toneladas de soja. E nunca tínhamos colhido 130 milhões de toneladas de milho. Então, isso aconteceu no Brasil. Então, obviamente que os preços já ficaram mais estáveis e eu acredito sim que a gente vai ir para o E30, vai ir para o B16 e, consequentemente, ir evoluindo para deixar a nossa matriz energética cada vez mais limpa. Continuando nessa pegada do copo meio cheio, da super safra no Brasil, a gente só fica atrás da Indonésia e da Malásia, né, na mistura. Sim. E eles são super produtores de óleo de palma, né, os principais do mundo. Eu queria te perguntar, vocês estão investindo também na canola, no sorgo, mas quais outros óleos vegetais você acredita que o Brasil e a Três Tentos mesmo pode expandir? Nesse momento a gente está focado no Rio Grande do Sul, para as fábricas do Rio Grande do Sul com a canola, né? Então a canola tem um crescimento muito bom. Nos últimos 3 anos o Rio Grande do Sul plantou 90 mil hectares, 150 e vai plantar 350 mil hectares. Esse ano está plantando. Nós já temos canolas com 2, 3 centímetros, bem nascida. É uma expectativa dessa cultura de inverno ajudar muito. O gaúcho, assim, que viemos passando por algumas situações dificílimas, mas estamos ultrapassando. E essa cultura no inverno vai trazer uma receita extra que não existia. Porque nós plantamos 7 milhões de hectares de soja no verão, no estado. 1,5 milhão de hectares de milho. 1 milhão de hectares de arroz. Essa é a safra, a grosso modo, a safra de verão do Rio Grande do Sul. Aí nós plantamos 1 milhão e meio de hectares de trigo no inverno. E aí utilizamos para pecuária ou para cobertura com aveia, e não tem uma renda importante no inverno. E a canola, a gente tem, assim, a empresa já foi para o Canadá e já recebemos muitas pessoas, técnicos da Austrália. Austrália e Canadá são muito fortes na canola. E é de lá que a gente está pegando essa informação, essa tecnologia, esse banco de germoplasma vindo, produzindo a semente aqui, adaptada para cá. A Argentina já está na nossa frente no que tange a essa cultura. E
para o produtor rural, o mais importante hoje da canola é que ele tem o off-taker, a 300 está ali. As outras empresas de biodiesel também estão ali e compram. Então nós temos hoje contratados desses 350 mil hectares, 50 mil hectares contratados com a 300, fazendo barter de canola, com um custo muito interessante e uma margem muito interessante para o produtor. E vendendo esse barter para ele com a cláusula de seguro. Então, isso é um diferencial de evolução da cultura financeira, inclusive, do agricultor no campo. E o sorgo entra no Mato Grosso, Pasquale, naquela janela que fechou a janela de milho. E a gente sabe que às vezes ela fecha 20 de fevereiro, às vezes fecha 10 de março, assim, a gente não sabe exatamente quando que essa janela fecha. Mas ela fecha a janela de milho, ela dá um tempo a mais para o sorgo. E aí é uma renda maior para o agricultor, porque ele não deixa a terra dele assim totalmente nua, e ele preenche com uma cultura que vai trazer receita e tem um off-taker ali do lado, que nesse caso ali do Vale do Araguaia vai ser a 300. Então por isso nós incentivamos a canola no centro-oeste, a canola no Rio Grande do Sul ou no sul do Brasil e o sorgo no centro-oeste. Outras culturas, a gente sabe que tem o trigo, tem o triticale. Nós decidimos, no que se refere a etanol, decidimos caminhar pelo milho, por esse cereal, assim como o sorgo, né? E a gente acha que vai ter grande resultado com esse investimento. E tem espaço para a palma e o girassol também crescer aqui, o óleo? O girassol, sem dúvida. São mudanças na linha fabril muito pequenas, assim como o da canola, já está pronto para receber canola ou soja, e milho ou trigo, ou sorgo. No caso do girassol também é uma mudança muito simples. Já no caso da palma, eu acho que é uma cultura mais para o Nordeste, para o Norte, né? Eu não tenho maiores informações. Sei que é o óleo mais consumido no mundo, né, para alimentação, seguido do óleo de soja. Mas o mercado de óleo, até se vocês me permitem trazer um tema aqui que a gente seguido ouve, nós que atuamos no agro, né? Food versus fuel, né? Então é o alimento versus a energia. Nós, no biocombustível brasileiro, a gente não enxerga isso, né? Porque quanto mais biodiesel, mais farelo, mais alimento. Quanto mais etanol, mais milho, mais alimento. Quanto mais etanol de cana, mais açúcar, maior energia, mais biomassa, etc. Então, nós sabemos que é um ganha-ganha, né? É nós conversar, é nós estarmos dispostos a fazer esse spread das boas notícias, hein? Vamos falar um pouquinho agora de resultado, Luiz? Vamos. O BTG destacou aí que vocês tiveram o melhor primeiro trimestre da história. Você pode falar um pouquinho o que impulsionou esse resultado do primeiro trimestre? O que a gente pode também, eu acho que puxando um pouquinho mais para frente, esperar também para 2025, já falando aí com os investidores. Certo. Nós tivemos uma condução, uma lavoura no Mato Grosso muito boa, né? Então, falamos anteriormente no início do nosso bate-papo aqui, que é o recorde que foi produzido lá em termos de produtividade e produção, e consequentemente o Mato Grosso utilizou o seu programa de fungicida, de herbicida e de inseticida totalmente. Então ele completou assim o seu plano de utilização das proteções de cultivo, e a 300 esteve presente, crescendo no share. Então, esse é um dos fatores. Nós não temos um fator apenas, esse é um dos fatores importantes. O Mato Grosso já representa 35% do faturamento da 300 hoje, né? E nós começamos lá em setembro de 2021 com uma loja, né? Hoje a gente já está com 12. E o que nós estamos, assim, outros fatores que nos levaram a ter esse crescimento no primeiro trimestre? O trading de grãos, né? Nós temos a nossa trade totalmente instalada e preparada aqui em São Paulo, né? Que nós atuamos hoje Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Minas, Goiás e São Paulo.
né? Então são os estados que a gente atua como trading, originando grão e fazendo esse trading para mercado internacional desses grãos. E a indústria, né, trouxe assim, uma margem de esmagamento muito boa, né, e um volume também muito adequado. Então nós nos preparamos durante o ano todo para entrar o janeiro, fevereiro e março com os estoques bem montados nas indústrias e elas rodando 100%, a full, né? E elas entregando uma margem interessante, até porque era no final da entre-safra, nós tínhamos essa valorização e temos essa valorização do biodiesel. Então foi um momento, até em termos de crush margin, interessante não só para o Brasil, mas também para os Estados Unidos, enfim, para a Argentina. O crush margin, ele realmente impulsionou muito no primeiro TRI. Mas aliado ao insumo, aliado ao trading, então tudo isso corroborou para que a gente tivesse um faturamento recorde e também um resultado bem adequado. Basicamente, o crescimento em todas as linhas de negócio. Todas as linhas, sendo que a indústria se destacou. Perfeito. Eu queria deixar uma curiosidade que eu aprendi ontem, inclusive, a gente estava falando da canola. Canola vem do Canadian Oil, né? Sim. Esse nome, porque o Canadá é um dos líderes da produção, então só queria deixar essa para o investidor. E continuando nessa linha do investidor, vocês anunciaram em fevereiro 95 milhões em dividendos. Nos próximos trimestres, o investidor pode esperar novos pagamentos ou vocês estão dando um freio com esse plano de investimento? A 300 é uma empresa de crescimento e resultados, né? E a ordem é essa, é crescimento, né? Nós estamos crescendo, estamos investindo, obviamente que a gente gera muito caixa, né? Nós temos uma responsabilidade financeira muito grande, então a gente vê pelos indicadores, o indicador no primeiro TRI foi de 0,3, dívida líquida e EBITDA. Óbvio que agora no segundo TRI, no terceiro TRI, esse volume ele cresce, esse indicador, vai ser porque nós temos a planta de Porto Alegre do Norte que vai entrar agora, então tudo isso vai fazer com que a gente tenha esse vamos dizer assim, esse crescimento no índice. Mas já no quarto trimestre ele volta para a normalidade e a 300 vai continuar crescendo. Então a gente convida o investidor para continuar conosco, né, nesse caminho de crescimento. No primeiro ano a gente distribuiu 5%, que é o mínimo do estatuto, né, porque não fazia sentido a gente fazer um IPO e logo distribuir, então nós fizemos 5%, o mínimo exigido. Uhum. No segundo ano também 5%, no terceiro 10% e no quarto ano a gente fez 12,5%. Né? Mas sempre, eu não sei se eu posso falar isso, mas fazendo uma conta de cima para baixo, o que a gente precisa investir, onde que está esse mapa, que região a 300 pode ajudar. Estamos em 2 estados, o principal e o segundo e terceiro, a gente sempre disputa com o Paraná quem é o segundo, quem é o terceiro, depende do ano, mas produtor de grãos, né? E tem no mínimo mais 10 estados. Óbvio que nós não temos, vocês vão ir para os 10, não, nós podemos continuar crescendo, ou vamos continuar crescendo. A 300 vai nesse caminho. Estamos, inclusive, na governança, inclusive na preparação do time. A gente está preparado e nos preparando para continuar crescendo, de forma segura, mas com um CAGR de 30% aí nos 30 anos assim, a gente precisa seguir trabalhando forte, né? Então, o dividendo, ele vem com uma identificação do mercado do real valor que a 300 está trazendo para a sociedade, né, para a companhia e, consequentemente, para o investidor também. E, Luiz, falando um pouquinho mais de macroeconomia, a gente tendo a Selic a patamares altíssimos, 14,75 nesse momento, como é que isso afeta, né? Agora até a gente já antecipa essa discussão, né, de quando vem o corte, né? A gente pode ter chegado ali no limite, mas a gente sabe que acaba ali afetando diretamente, né, no consumo. Como é que vocês estão enfrentando, vamos dizer, essa Selic a 14,75? Quais são os impactos dessa Selic alta? E como afeta o crédito também, né, fornecido? Sim. Isso é bem... é difícil nós termos essa taxa de juros para todo brasileiro. É muito difícil.
principalmente para o empreendedor, ele nos traz alguma insegurança. Obviamente que sobre os investimentos que a 3tentos fez, nós fizemos eles de forma bem programada, da onde as fontes de recurso, uma boa fonte de recurso é com prazo estendido, recurso incentivado. A maior parte do recurso ele é com o caixa da empresa e também com a debênture que nós fizemos o ano passado, né? Então a gente começou com a debênture, depois o caixa o tempo todo e agora com esse recurso do BNDES que é um recurso incentivado com um prazo também estendido. Então, quanto aos investimentos, a gente tem tudo adequadamente colocado. Agora, quanto à economia em si, ela rodando de forma mais lenta, ela traz para todo o mercado uma redução, não sei se redução é a palavra, mas ela não traz uma pujança, ela traz quase que jogando na defesa, né? Nós temos um mercado internacional dos produtos agrícolas brasileiros muito ativo, né? Então, o soja é levantar o telefone, a gente fala, e vender. Tu discute preço, mas a demanda tem. O milho, o trigo, o farelo, o óleo também. O biodiesel também. Então, isso para as empresas agrícolas bem geridas, a demanda continua. Mas a questão do preço, o cuidado para quem tu está vendendo, né? O cuidado e o conhecimento desse produtor rural, né? Para que, obviamente, tem produtores rurais que não colheram no Rio Grande do Sul o tanto para pagar a conta. Aí tu recebe parcial, tu tem que deslocar essa receita para frente. Mas esse produtor rural tem um ativo valiosíssimo, que é a terra, né? Então, a gente tem trabalhado isso, né? E eu vejo nessa evolução do produtor rural, me permito colocar aqui também as RJs que aconteceram no Brasil e acontecem. É uma ferramenta que está à disposição do mercado, né? Legítima. A gente reconhece isso, só que, na minha opinião, houve uma banalização, sabe assim? Então, RJ, RJ. E isso traz para o meio, Paula, uma insegurança, consequentemente, o custo sobe. E afasta também um pouco o banco, né, do setor, né? Exato, o custo sobe, o financeiro, não quero, então. E toda essa aproximação que a gente quer e trabalha para, né, a gente acaba perdendo um pouco. Mas eu vejo isso como cíclico, até num trabalho dele conhecer cada vez mais essa ferramenta. Ela é legítima, sim, mas ela é o último caso, é o último degrau, né, para que esse botão seja apertado. Porque traz justamente essa desconfiança do próprio mercado também. Sim. Eu lembro, a gente falou bastante aqui, né, das recuperações judiciais no agro. Houve ali um momento que a gente falou bastante, né? Então isso acaba até prejudicando ali, como a visão mesmo até do próprio investidor, do mercado como um todo, olhando ali e falou, opa, será que, né? O que está acontecendo com o agro, né? Já vimos uma melhora estrondosa disso, assim, a onda mais forte já passou, então, principalmente quando o produtor do Centro-Oeste colocou essa safra enorme para dentro de casa, né? Então já acertou suas contas, está acertando, documentos bem feitos, né, com alienação fiduciária, etc., e seguindo em frente. E até, assim, uma evolução, um melhor preparo até do próprio sistema jurídico, né? Assim, até então era um assunto novo para as varas assim, de juízes, eles terem que debater RJs no interior do Mato Grosso, né? Às vezes era um assunto que ele tinha que se debruçar em cima para entender melhor e poder julgar, né? E Luiz, olhando para frente, agora chegando na nossa reta final aqui do programa, mas querendo entender um pouquinho dos rumos da 3tentos, né? Tem esse plano de investimento até 2030, mas queria que você falasse um pouquinho aqui para quem está assistindo a gente sobre, né, quais são os planos aí para os próximos anos, o que você pode detalhar mais? Certo. A 3tentos está, assim, temos esse plano que a gente anunciou em janeiro de 24, então, que é até 2030, onde nós vamos chegar a 100 unidades, então em 2029, de negócios, as unidades que contemplem
insumos, grãos e que tenham ligações com as indústrias. Então, nós vamos estar crescendo nas 3 frentes até 2030. Essa é bem importante isso. Esse ano, a gente finalizou o ano passado industrializando 6.600 toneladas de soja dia, crush. Vamos terminar esse ano, estamos agora industrializando 8.400 e vamos terminar o ano com 10.400 por dia. Então, esse crescimento está acontecendo. Então, tudo isso foi detalhado no plano de expansão. Também no plano de expansão a gente colocou um investimento em sementes que a gente está fazendo e ampliando a nossa atuação em sementes no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso, semente de soja, revenda de semente de milho, toda essa atuação que a 3tentos vem fazendo. E nós vamos continuar crescendo. Eu não posso agora, assim, comentar com vocês aqui o que não está ainda decidido, nem decidido no momento que for decidido, aprovado em conselho, que a gente tiver tudo certinho, a gente obviamente vai anunciar para o investidor em primeiríssima mão, mas o nosso país produziu 320, 330 milhões de toneladas na safra 24, 25, né? Com antes dos 851 milhões de hectares do Brasil, eu falei nos percentuais de floresta, lavoura. Nós temos condições, sem derrubar uma árvore, de chegar a 600 milhões de toneladas. Claro que isso não vai acontecer, não ficaria amanhã tudo no campo, né? Mas vai continuar crescendo o agro. E a gente já falou antes de demanda mundial, de crescimento populacional, de crescimento ou melhora na dieta, vai continuar crescendo. Então a 3tentos está surfando essa onda e vai continuar. E está preparada para os próximos anos aí. Exato. Maravilha, Luiz. Gostaria de agradecer a sua participação aqui, trazer tanto conhecimento e, claro, para todo mundo entender quais são os planos para a 3tentos, também para os rumos do agronegócio. Mais uma vez, obrigada pelo bate-papo aqui. Muito obrigado, Paula. Muito obrigado, Pasquale. Obrigado. É um prazer para mim estar aqui no Money Minds. Que alegria tê-lo aqui. E, Pasquale, mais uma vez, obrigada pela companhia nessa super entrevista aqui, que todo mundo vai ficar de olho, mas também deixando aqui nosso recadinho para deixar o like, compartilhar com os amigos e também, se está chegando pela primeira vez, se inscrever aí no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do Money Times, principalmente do Money Minds e também do AgroTimes. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado, Paulo. Uma verdadeira aula, Luiz. Obrigado. Obrigado. Obrigada pela companhia, pessoal, e nos vemos no próximo Money Minds. Até lá!